vamos trabalhar sobre comunidade, né? Um assunto bem interessante, que é o que a gente vive no nosso dia a dia. Comunidade. O que é comunidade? Comunidade são os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm características em comum. Quem são esses indivíduos? Nós, as pessoas que habitam no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo de comunidade, que são quando a gente mora no mesmo bairro, quando vai à mesma igreja, entre outros exemplos. Por exemplo, a comunidade indígena, né? Aquelas pessoas moram no mesmo ambiente, têm a mesma característica, processa a mesma fé, tem os mesmos hábitos, tem os mesmos costumes. Essa é a comunidade indígena. E nós moramos, quando a gente mora no mesmo bairro, né? O pessoal da comunidade do bairro tal frequenta a mesma igreja. Por exemplo, eu frequento a igreja católica, então eu faço parte da comunidade católica, certo? Isso é comunidade. Vamos lá, voltando, é quando os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm característica em comum. O que é característica em comum? Características iguais, características parecidas, tudo isso. E aí nós temos, dentro da comunidade, nós temos os grupos sociais. O que é um grupo social? São um conjunto de pessoas que convivem e têm o mesmo interesse. Como já foi dito aqui, bem resumido. Então, como a gente sabe o que é comunidade, que são indivíduos que vivem no mesmo lugar, dentro da comunidade existem os grupos sociais, que são um conjunto de pessoas que convivem e têm o mesmo interesse. Vou dar um exemplo, que são a família, a escola, a igreja. Quando a gente está na escola, nós estamos no nosso grupo social escolar. Agora, nesse período de quarentena, que a gente está só com a nossa família, nós estamos envolvidos com o nosso grupo social familiar. Quando nós vamos ao culto, vamos à missa, nós estamos no nosso grupo social religioso, que é o grupo social da igreja. Então, a sociedade em si, quando você vai falar a sociedade, ela é formada por esses grupos sociais aqui, certo? Então, se tiver uma perguntinha na atividade, por quem são formados? A sociedade é formada por quem? É formada pelos grupos sociais. E se eu pedir na prova, me dê exemplo de grupos sociais, aí você vai dar um exemplo de um grupo social. Família, escola, igreja. E dentro de tudo isso, de uma comunidade, existe também os grupos que são separados aqui, por consanguinidade. Como é que eu faço parte de um grupo de consanguinidade? É o grupo familiar, é o meu laço parentesco, é o meu laço de sangue com a minha família. E nacionalidade é o país de origem, onde eu nasci, onde você nasceu. Você nasceu no Brasil, então a sua nacionalidade é brasileiro. Pode observar que no registro de nascimento de vocês, para quem já tem identidade, também vai ter essa pergunta. E localidade? É a localidade onde eu moro, o município onde eu habito, ou seja, qual é a minha localidade? Governador Edson Lobão. Qual é a minha nacionalidade? Brasileira. E a minha consanguinidade? É o grupo, é o laço que eu tenho com a minha família. Por exemplo, na nossa sala nós temos o Danley e temos a Esté, que eles têm um grupo consanguíneo porque eles são primos, né? Então eles têm aquele grupo parentesco de consanguinidade, que é o grupo social deles. Eles se envolvem dentro desse quadro aqui, porque eles são parentes, ok? E aí também dentro da nossa comunidade nós temos deveres e nós temos direito. Por exemplo, aqui na escola eu tenho meus deveres como professora. Qual é o meu dever na escola como professora, fazendo parte do grupo escolar da escola que eu trabalho? Eu tenho que chegar no meu horário, eu tenho que cumprir com o meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor para o meu aluno. Esse é o meu dever como grupo escolar que eu participo. E quais são os meus direitos? Receber meus salários em dias, ser respeitado pelos meus alunos e também é meu dever também respeitar o ambiente a qual eu trabalho. E vocês também. E qual é o meu dever na minha família? Respeitar minha família. Qual é o meu direito? Eu tenho o direito de ser bem tratado também, os meus pais suprirem as minhas necessidades. Então isso, na comunidade, eu tenho direito, tenho deveres, tenho os grupos sociais a qual é dividida, tem a sociedade no geral, que é formada por esses grupos sociais aqui, e dentro dela também se enquadra esse que a tia já citou, consanguinidade, nacionalidade e localidade. Então você agora, lá no seu livro de história, tá tudo explicado, aí você vai lendo e vai destacando os pontos principais, né,
que já está bem explicado aqui, e responder a sua atividade sobre a comunidade, ok? Boa atividade aí, bons estudos, e qualquer coisa eu estou à disposição para tirar as dúvidas.